Abençoai a humanidade, um laço de amor, grito de igualdade. Maçonaria é o carnaval da mocidade. Olhai, meu pai, a natureza. Abençoai a humanidade, um laço de amor, grito de igualdade. Maçonaria é o carnaval da mocidade. A guerreira anuncia, uma história vem contar. Nos áureos tempos do Egito, arquitetos construíram templos de se admirar. Tetos ocultam símbolos celestiais que outrora fora perdido pelos ancestrais. Na era das cruzadas, os templários, a ligação, a Inquisição marcou o mundo com a fogueira da opressão. Rituais e lendas originou a busca da perfeição. Cai a tirania, queda da Bastilha. Liberdade, difundida as cores, grãos e alquimia. Arco-íris, luz da verdade. Cai a tirania, queda da Bastilha. Liberdade, difundida as cores, grãos e alquimia. Arco-íris, luz da verdade. Em nossa terra chegou com uma forte influência. Meu mestre, imperador. Independência, duque defensor da ordem além da fronteira. Heróis que conduzem a mesma bandeira. Abolição, proclamação, estatista do império. Dissidência nesse tempo. A porfia, ditadura afronta a ideologia. No olho que tudo vê, homens de fé, filosofia, Delta iluminou, sabedoria. Olhai, meu pai, a natureza. Abençoai a humanidade, um laço de amor, grito de igualdade. Maçonaria é o carnaval da mocidade. Olhai, meu pai, a natureza. Abençoai a humanidade, um laço de amor, grito de igualdade. Maçonaria é o carnaval da mocidade. A guerreira anuncia, uma história vem contar. Nos áureos tempos do Egito, arquitetos construíram templos de se admirar. Meu diretor-geral de carnaval, Alexandre, ocultam símbolos celestiais que outrora fora perdido pelos ancestrais. O ouro que tudo vê, homens de fé, filosofia, Delta iluminou, sabedoria. Maçonaria é o carnaval da mocidade. Maçonaria é o carnaval da mocidade. Maçonaria é o carnaval da mocidade. Mocidade independente de Padre Pau. Olho de Horus ou Udiate é um símbolo proveniente do Egito Antigo que significa proteção e poder, relacionado à divindade Horus. Era um dos mais poderosos e mais usados amuletos no Egito em todas as épocas. Olho de Horus ou Udiate. O olho de Horus e a serpente simbolizavam um poder real, tanto que os faraós passaram a maquiar seus olhos como o olho de Horus e usarem serpentes esculpidas na coroa. Os antigos acreditavam que esse símbolo de indestrutibilidade poderia auxiliar no renascimento, em virtude de suas crenças sobre a alma. Esse símbolo aparece no reverso do grande cero dos Estados Unidos da América, sendo também um símbolo frequentemente usado e relacionado à maçonaria.
mãe de todas as divindades, a deusa Hathor. Hathor geralmente aparece na forma de uma vaca, mas muitas vezes também na forma de uma mulher com chifres de vaca, como esta que você vê aqui. Note que entre os chifres ela tem um disco solar representando o deus Horus. Temos Horus, desta vez não na forma de uma criança, como vimos anteriormente, mas na forma de um falcão. Horus era filho de Osíris e filho também de Ísis, um deus que representava toda a divindade celestial. Bem, já que eu falei de Horus, deixe-me contar um pouquinho da história dele para você. Horus, como já mencionamos, era filho de Osíris e Ísis. Segundo a crença egípcia, Osíris tinha um irmão terrível, símbolo das trevas e da maldade, chamado Set. Houve uma batalha no céu. Set, símbolo das trevas, lutou contra Osíris, o símbolo do bem. Set matou Osíris, esquartejou seu corpo e jogou no rio Nilo. Os egípcios acreditavam então que, na sequência dos fatos, Ísis havia recolhido todo o corpo do seu marido e havia costurado esse corpo e mumificado. Ela encontrou todas as partes do corpo, menos o membro masculino. Osíris então agora passou a ser uma divindade que só vivia no mundo dos mortos. Porém, ela havia guardado sêmen do seu marido. Desse sêmen nasceu Horus, o deus que agora governaria o céu segundo os egípcios, uma vez que o seu pai governaria o mundo dos mortos. E Horus seria o principal deus, aquele que expulsou Set do céu. Horus também seria uma representação egípcia de Ra, o deus Sol. E a partir daqui você vê uma crença muito profunda e antiga a respeito do Sol como uma divindade suprema. Esta crença do deus Sol, de Ra, passou para os persas na forma de Mitras, depois alcançou Roma. Vamos agora conhecer a última parte aqui desta coleção egípcia do Museu da Universidade de Andrews. Esse papiro é uma cópia do Livro dos Mortos que merece ser explicada. Cada parte que você está vendo aqui é como se fosse uma história em quadrinhos, contando a vida de alguém que se entregou aos deuses e teve o seu julgamento após a morte. Você tem um indivíduo aqui na primeira parte, adorando as várias divindades egípcias. Vários deuses dos que nós já mencionamos podem ser vistos aqui. Por exemplo, você tem justamente Horus, que eu falei que agora era o principal, o deus celestial, depois que Osíris, que aqui atrás aparece como seu pai, apresenta apenas a divindade no mundo dos mortos. A seguir você tem Maat, e você tem outros faraós que foram adorados. Aqui você tem a deusa Hathor, a deusa vaca. Esse símbolo que sempre aparece aqui é a cruz Ankh, é o símbolo da vida eterna. Templos onde concentraram o conhecimento, o poder, a riqueza material e espiritual que impulsionaram a organização da civilização egípcia. Utilizaram o olho de Horus como símbolo desta organização fechada de sacerdotes que dirigiu o destino do Egito por milhares de anos, nas sombras, atrás do faraó. A Escola de Mistérios utilizou o olho de Horus como seu símbolo, uma assinatura que aparece nos muros de todos os templos do Egito. Um símbolo que traz à mente e evoca o seu significado, sua ação principal, e transmite uma ideia de uma maneira muito simples, além das palavras. Seu significado pode ser entendido milhares de anos depois de ter sido desenhado. Os olhos são o sentido do sol, a origem da vida. Atuam percebendo a sua luz e as vibrações da cor. Transmitem à mente a intensidade e a força do fogo. Os olhos são os terminais nervosos que percebem a vontade divina, a intensidade da luz, a força de Deus, que os egípcios chamavam de Fi. A força que condensa o espírito na matéria, dando lugar ao universo, o lugar de experimentação da consciência. São os únicos nervos na superfície do corpo e que podemos observar em seu funcionamento vital. Florescem dentro de esferas cheias de um líquido branco cristalino.
Os olhos simbolizam a dualidade. O olho esquerdo é solar, sensível ao negativo. O direito é lunar, sensível ao positivo e afirmativo. Cruzam a sua informação para produzir a imagem mental correta do espaço. Simbolizam a experimentação da consciência num universo de contrastes, para encontrar a verdade por comparação entre as partes opostas. Reagem à luz ativa do Sol, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Os pássaros evocam a ação de voar, a liberdade sem limitações materiais. O falcão é o pássaro que vê melhor. Horus, o falcão, representa o espírito quando completa a sua aprendizagem na vida mortal e limitada. Quando entende as verdades do universo, porque as verificou em muitas vidas e se eleva sobre as limitações materiais, sobre o tempo e o espaço. O olho de Horus é a consciência imortal que tudo sabe, tudo vê. Pode voar muito alto sobre tudo que existe, ou fixar a atenção em qualquer detalhe. Evidentemente, os sábios sacerdotes se viam como observadores e guias de um movimento de aperfeiçoamento em direção à luz. Por isso, o seu símbolo era o olho de Horus, o olho que tudo vê.